Olá de novo, pessoal. Vamos lá terminar essa primeira parte dos nossos estudos sobre o direito internacional privado, estudando as fontes, né? Onde é que o judiciário se utiliza, de quais leis que ele se utiliza para solucionar suas questões, seus litígios. As partes, né, que vão celebrar um contrato, as partes que vão celebrar um casamento, fazer um testamento, comprar uma propriedade, quais leis que eles devem se basear. Então, quais são as fontes que o direito internacional usa para fazer a sua regulamentação, fazer a sua indicação de legislações? Vamos falar assim. Nós temos fontes internas e fontes externas. É lógico que a lei vai ser sempre a principal fonte, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Mas, especificamente sobre as leis naturais, sobre as normas nacionais, eu queria citar para vocês 3 que são assim de especial relevância para o nosso estudo e para o direito internacional privado também. Primeiro, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós vamos estudar essa lei bastante nas próximas aulas, quando a gente falar de conflitos de leis e tudo mais. Essa lei de introdução, que é um decreto de 1942, ela traz várias regras que são assim extremamente preciosas para a gente usar no direito internacional privado para indicar a legislação de regência de determinados atos. Então, essa lei de introdução, vocês vão ter o link no material de vocês, mas ela é especialmente importante para nós. E essa lei de introdução, muitas vezes, indica o Código Civil Brasileiro ou a Constituição Federal Brasileira como normas de regência. Então, ao lado dessa lei de introdução, temos o Código Civil Brasileiro, que 70% dos casos envolvendo particulares de países diferentes é o Código Civil Brasileiro que nos dará as regras quando for adotada a legislação nacional, e temos também algumas normas da Constituição Federal. Além dessas fontes externas, existem outras que não são tão relevantes assim, mas têm a sua importância. Existe uma lei de imigração de 2017. Nós muito pouco falaremos dessa lei de imigração, porque não dá tempo, né, pessoal? Não é objeto do nosso estudo ser tão aprofundado assim. A lei de imigração e a lei dos refugiados, elas são leis muito estudadas a nível de pós-graduação. Então, quem vai estudar, né, quem vai se aprofundar, especializar no direito internacional privado, estuda muito as leis de imigração e as leis de refugiados, tá bom? Nosso curso aqui, eu acho que talvez a gente nem volte a falar sobre essas duas leis. Existe a lei da arbitragem. O que é a lei da arbitragem, só para vocês entenderem? A lei da arbitragem, pessoal, é quando as partes, né, elas mesmas resolvem fazer um acordo entre elas, onde elas definem qual que é a legislação aplicável e, em vez, se tiverem, por acaso, um litígio entre elas já definem que quem vai solucionar esse litígio não vai ser o Poder Judiciário de nenhum dos dois países. Eles vão escolher pessoas que são árbitros que vão decidir isso em nome deles. Então, é como se eu estivesse abrindo mão de recorrer ao Poder Judiciário se eu tivesse um litígio com relação a um contrato que eu fiz com alguém que mora na China. Então, nós fazemos um acordo e falamos assim, olha, se a gente tiver um problema envolvendo essa nossa transação, nós vamos escolher 1, 3, 5 árbitros e nós vamos explicar para eles os nossos litígios, os nossos conflitos de interesses, e o que eles decidirem vai ter força de sentença. A gente nem pode pedir uma revisão para o Poder Judiciário. Então, essa lei de arbitragem, em matéria de direito internacional, ela é importantíssima, porque as grandes empresas internacionais, pessoal, não querem ficar esperando anos e anos o Poder Judiciário, seja do Brasil, seja do exterior,
decidir essas questões, eles querem celeridade. Então, essa questão de celeridade, ela é muito obtida usando árbitros. Você escolhe pessoas, e muitas vezes essas pessoas são especialistas naquele assunto, e essas pessoas darão uma solução para o litígio que nós temos. Nós voltaremos a estudar a arbitragem internacional em momento futuro do nosso curso, dada a sua importância. E o Código de Processo Civil, como eu disse para vocês, se o direito internacional vai indicar um poder judiciário, né, para promover o processo, se tiver um processo judicial, então é o Código de Processo Civil brasileiro, no caso de ser escolhida a legislação nacional, que vai indicar como é que o processo se desenvolverá, tá bom? Então, dessas leis aqui, nós vamos falar muito do Código de Processo Civil, mas mais uma vez eu quero, né, ressaltar a importância empresarial que essa lei da arbitragem tem. Então, imaginem vocês, só para vocês entenderem a importância dessa arbitragem. Eu contratei os serviços de uma empresa estrangeira, né, para fazer a construção do meu escritório. E aí tive problemas com a construção que foi feita. Olha que interessante. Como a minha empresa, eu e a empresa estrangeira queremos solucionar com muita rapidez, nós fizemos um contrato que a gente abre mão de recorrer ao Poder Judiciário, seja do Brasil, seja do exterior. Nós vamos escolher árbitros que podem ser engenheiros, extremamente competentes, extremamente entendidos daquele assunto, para dar a decisão se eu estou com a razão ou se é a empresa estrangeira. Então a arbitragem não é só que ela é rápida, a decisão dos árbitros tende a ser uma decisão muito melhor do que a dada por um juiz de direito que não conhece nada de engenharia. Entenderam? Então, essa lei da arbitragem, ela é muito importante em matéria de direito internacional. Muito mesmo, muito utilizada, somente em grandes contratos, e nós voltaremos a falar sobre ela. Agora, as fontes externas. Nós temos, embora não seja uma coisa corriqueira, eventualmente surgem tratados e convenções internacionais. Tá certo? Então, por exemplo, só para citar uma aqui, muito rapidamente para vocês, nós temos um tratado internacional do cheque. Eu sei que o cheque hoje é uma figura que caminha para o desaparecimento, mas cheque era a forma de pagamento por excelência, né? Então, além do dinheiro, então todo mundo usava cheque. Muitos anos que eu deixei de carregar um talão de cheque no meu bolso, mas cheque era igual um cartão de crédito, todo mundo tinha um talão de cheque no bolso, né? Quando o cartão de crédito não era assim tão popular. Então, havia uma preocupação dos países que o cheque, né, quando o cheque fosse entregue para uma empresa ou uma pessoa estrangeira, que tivesse uma lei comum. Porque não adianta eu emitir um cheque aqui, se lá no exterior o cheque tiver outro valor jurídico. O cheque foi feito da mesma forma que o cartão de crédito, para ser uma forma de pagamento rápida, ágil, e que não dê muita dor de cabeça, melhor, não dê dor de cabeça nenhuma. Então se fez um tratado internacional para que todos os países respeitassem a mesma lei envolvendo o cheque. Então, é uma forma de um tratado internacional regulamentando questões entre pessoas privadas, tá certo? A maioria dos autores cita essa lei do cheque como um exemplo de um tratado internacional famosíssimo envolvendo questões entre particulares. Então, se uma questão envolvendo um cheque surgir entre pessoas de países diferentes, o direito internacional privado fala assim, aplica a lei do cheque, certo? Então já tem uma lei específica. Então o direito internacional indica onde encontrar essa solução. E esses tratados e convenções, eles na verdade tiveram uma aplicabilidade mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, quando começaram a surgir os organismos internacionais de proteção de direitos das pessoas, né? Então foi a partir da Segunda Guerra Mundial, né, depois que surgiu a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, então vários organismos internacionais envolvendo diversos países, então
O surgimento desses tratados e convenções se tornou bem mais fácil desde então, tá certo? Costumes. Os costumes também são fontes do direito. Aquilo que é aplicado, né, que as pessoas reiteradamente praticam, é uma fonte do direito, e no caso do Brasil, os costumes têm previsão legislativa. Quando nós pegamos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá está falando que quando a lei, né, não tiver uma lei sobre determinado assunto, e tem muitos assuntos que não tem uma lei própria, os costumes podem ser aplicados. Então não tem uma lei, por exemplo, falar assim sobre, eu falei do cheque, o cheque pós-datado, aquele cheque a prazo que as pessoas eventualmente dão. Não temos. Nós não temos uma lei que fala sobre o cheque pré-datado, o pós-datado, que seria a nomenclatura mais correta. Não tem uma lei que fala sobre isso. E aí como é que nós vamos entender como regulamentar um cheque que foi dado para a data futura? Os costumes. Poxa, mas as pessoas praticam isso? As pessoas costumam dar cheques para compensação futura? Sim. Criou-se esse hábito, hoje é natural as pessoas fazerem isso, então o direito reconhece isso como costumes. Uma definição do que seriam costumes, né, que seriam comportamentos, que as pessoas fazem isso, gente, repetidamente, porque acham que são obrigatórias. Então, o cheque, se a gente pegar, só para vocês entenderem, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, está na lei. Se o Roberto recebe um cheque, se eu for no banco, o banco me paga. Ah, Roberto, mas está escrito no cheque lá que é para você apresentar no banco só daqui a um mês. Mas não interessa. Se a lei fala que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, se eu for lá no banco, o banco me paga ele. Perfeito. Ou me devolve falando que não tem fundos. Então, que é uma ordem de pagamento à vista. Só que o costume criou essa possibilidade de as pessoas me passar um cheque a prazo e eu aceitei que era a prazo. Então isso virou um hábito, todo mundo pratica e eu não vou apresentar antes da data porque eu sei que pode dar problema para quem emitiu o cheque. Então, se eu apresentar antes, eu posso ser responsabilizado pelos prejuízos que eu causei àquela pessoa. Ah, mas não é à vista? É. A lei fala que é, mas os costumes criaram essa figura do cheque pós-datado, que é o que a população fala cheque pré-datado. Entenderam? Então, os costumes criam normas, tá certo? Por exemplo, quem falou que a gente pode passar no semáforo vermelho de madrugada? Código de Trânsito fala isso? Depois da 1h da manhã, você está autorizado a passar no semáforo vermelho. Não tem artigo de lei que fala isso. Mas há regiões que são muito perigosas. E que se você ficar parado no semáforo vermelho de madrugada, a chance de você ser assaltado ou sofrer algum mal é muito grande. Então, há determinadas regiões muito perigosas que as pessoas se habituaram a passar no sinal vermelho por uma questão de segurança. E com o passar do tempo, todo mundo faz isso em uma determinada região porque entende que é lícito. Não, aqui todo mundo passa mesmo, porque é um local muito perigoso. Então, essa prática reiterada, porque as pessoas acham que aquilo é lícito, né? Aquilo se torna fonte do direito. Se uma pessoa, né, se um determinado local, durante anos, as pessoas passam no semáforo vermelho de madrugada, porque acham que é lícito, que é uma região perigosa, e uma pessoa vier a ser autuada, ela pode alegar em defesa dela os costumes para ficar isenta do pagamento da multa. Já existe julgados nos tribunais sobre isso. Então, os costumes realmente são fontes do direito de uma forma geral, da mesma forma como do direito internacional privado. Tem uma expressãozinha aqui, pessoal, chamada Incoterms. Incoterms. É uma expressão específica das transações internacionais e ela significa o seguinte, pessoal, vamos imaginar o seguinte, eu estou comprando um produto lá da China. Então, vocês estão vendo aí nesse gráfico que, poxa, como é que vai ser feito o transporte do vendedor para o comprador? Vai sair da indústria, alguém tem que contratar uma empresa transportadora de caminhão para levar esse produto até o porto. Então, aí já tem algo que precisa
ser previsto em contrato, até para saber quem é que vai pagar essa despesa. Então, a despesa da fábrica até o porto, precisa saber como será feita e quem vai custear isso. Quando está armazenado no porto, precisa saber qual empresa vai armazenar e quem vai custear isso. Depois isso sai do porto e vem de navio até o Brasil. Precisa saber qual empresa vai fazer esse transporte marítimo e quem vai pagar isso. Chega no Brasil, qual empresa vai armazenar isso lá no porto do Brasil e quem vai pagar? Depois que tiver armazenado, isso vai ser colocado num caminhão transportador que vai chegar até a empresa. Quem que vai pagar esse caminhão transportador? Quem que vai contratar esse caminhão? Então vocês estão vendo que essa compra que eu faço lá na China até chegar na minha empresa, ela tem várias etapas que precisam ser previstas, como é que isso vai se transportar e quem vai custear essas despesas, para dizer o mínimo. Isso se tornou um costume tão forte no direito internacional, no comércio internacional, melhor dizendo, que aqueles compradores, os vendedores habituais, colocaram siglas, certo? Cada trecho tem uma sigla e dependendo da sigla você já sabe que empresa que vai fazer e quem que vai pagar isso. Então, essas siglas, que eu até coloquei aí para vocês, ao lado, essas siglas são chamadas Incoterms. Então, você num contrato coloca só a sigla e aquele comerciante habitual já sabe quem que vai fazer o transporte e quem que vai pagar por ele. Tá certo? Então, são os costumes criados. E aí você pega um contrato de comércio internacional, tá cheio de sigla. EXW, FCA, FOB. Aí você fala assim, gente de Deus, o que significa isso? Para quem tem o hábito, ele sabe exatamente que cada sigla dessa tem a sua finalidade de dizer como que vai ser feito o transporte e quem que vai arcar com esse pedaço desse transporte. Tá certo? Então, essa expressão Incoterms é muito conhecida de empresas e compradores de comércio internacional. Costumes também, certo? Simplesmente são os nossos costumes. A jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, reiteradas decisões dos tribunais sobre um determinado assunto. Então, a gente já sabe como os tribunais decidem. Sentenças estrangeiras, né? Podem ser cumpridas no Brasil? Pode, desde que o judiciário daqui dê o ok. Então, isso tem que vir para a mão de um judiciário, e o judiciário fala assim, olha, está homologada, pode cumprir no Brasil, porque ela respeita as normas brasileiras e as normas de direito internacional privado. E quando eu, brasileiro aqui, quero que um ato judicial seja cumprido no exterior? A gente emite o que se chama de carta rogatória. Isso tem que passar pelo Ministério da Justiça, tem que ser passado, né, pelo Superior Tribunal de Justiça para só depois ir para o país estrangeiro. Regras também de direito internacional privado, tá bom? Soft law, o que é essa expressãozinha que nem todo mundo gosta? São acordos, pessoal, são pequenos acordos, resoluções, códigos de conduta que os estados fazem entre si para regulamentar alguma parte do comércio internacional também, tá certo? Então é só um acordo, é um código, né, que fala assim, olha, vamos fazer, um governante chega para outro governante e fala assim, olha, quando as minhas empresas tiverem que mandar produtos para o seu país, nós vamos fazer dessa forma, vamos pagar essa tributação X aqui para facilitar o escoamento da produção. Só que faz isso sem fazer uma lei, porque lei, pessoal, é mais complicado. Então, por isso que ela é chamada de soft law, porque ela não tem a força de uma lei, mas é um código, é um acordo que foi feito entre dois países, né, para que os seus comerciantes tenham algumas facilidades no comércio internacional. Certo? De forma nenhuma são consideradas leis, tá bom? Elas não passam pelo legislativo e é por isso que muita gente não gosta dessa expressão exclusiva. Aqueles que defendem os soft laws, eles defendem pelo seguinte, olha, é menos burocrático, né? Você faz lá um acordo e aí as pessoas cumprem, está tudo bonito para todo mundo.
e é de mais fácil atualização. A gente sabe que o comércio está sempre na frente do direito, né? O direito é mais lento. Então isso facilita, isso agiliza as práticas comerciais. Mas tem gente que fala, não, que regulamenta comércio entre dois países é lei, e soft law não é lei, não. Código de conduta, nosso Brasil aqui não respeita isso, não. Nós respeitamos as leis, jurisprudência, doutrina, costumes, né? Não acordos, né? Código de conduta, a gente não respeita isso, não. Então tem muita gente que não gosta e muitos doutrinadores que nem citam essa soft law nos seus livros quando falam das fontes do direito internacional. Então isso aqui é muito restrito, certo? E a lex mercatória são as regras, né? As práticas criadas pelo próprio mercado. O mercado mesmo vai fazendo as suas próprias práticas e aquilo acaba sendo fonte do direito, né? Então é quase como se fosse um costume. Só que é específico das transações comerciais, é específico deles, né? Então tem amparo no nosso Código Civil, artigo 113, né? Que fala que os negócios jurídicos podem ser interpretados de acordo com os usos e costumes, né? Então existe uma regra. A diferença da lex mercatória para os costumes é que os costumes é mais amplo, né, pessoal? Não é só para a questão comercial. A lex mercatória são as leis de mercado, são aquelas práticas, aqueles costumes, né, que as partes que fazem negócios jurídicos normalmente obedecem, porque entende que é assim que tem que ser feito, é obrigatório, todo mundo faz assim, assim é o jeito certo. E vamos seguir assim para dar agilidade. Então, são as nossas leis do mercado. Perfeito? Existem outras fontes, mas essas aqui são as principais que eu trago para vocês. Beleza? Então, pessoal, espero que estejam conseguindo compreender. Eu estou tentando trazer da forma mais simples possível. Qualquer dúvida é só mandar para nós, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção.